Tá chegando na obra a primeira vez, vai começar a executar agora as atividades. E aí, tá preparado? Já assistiu bastante a aula aqui, aprendeu como faz um cronograma. Espero que você tenha assistido todo o material lá da playlist 360, na gestão 360, onde você vai aprender a dominar bem a estrutura EAP, o cronograma de obra, né? Mas olha, agora vamos direto aqui para a obra. Você pisou lá, te entregaram, estava agora com um projeto aqui. E verdade, acabaram de pegar aqui. Mas eu estava com um projeto e a gente estava discutindo uma situação, né? Um pouco antes de começar a gravar essa aula, sobre um detalhamento que tem no projeto. Olha só que coisa interessante. Casou bem com essa aula. Quando a gente tem o primeiro contato com um projeto de obra, a parte mais desafiadora é entender o que ele significa, né? O que é aquele projeto? Porque eu não lembro se na faculdade a gente teve acesso a projeto. Eu tive aula de desenho técnico, mas eu não lembro de passar uma folha na minha mão e eu aprender a fazer a dobra dele. Eu fui aprender isso lá no Senai em, em muito tempo. Quando eu fiz curso de leitura e interpretação de desenho mecânico. Então a gente se assusta, porque a gente chega no projeto, pega um projeto de uma obra, a gente não consegue entender. Duas situações aconteceu comigo, tá? Uma vez eu peguei um projeto logo no começo e eu olhava assim, eu ficava, cara, mas que peça é essa no meio da obra, cara? Não tava conseguindo entender, não tava conseguindo visualizar. E eu fiquei sem graça de perguntar para um colega naquele momento, porque o cliente estava lá. Então eu fiquei ali matando, na dúvida, tentando entender que raio que era aquele objeto. E a visão que eu estava do projeto, né? Eu estava numa visão não muito boa. Eu fiquei com a dúvida. Eu falei, meu, será que é uma ventosa? Mas, pô, para que uma ventosa aqui se não tem nem parte hidráulica, não tem nada? O que será que é isso? Aí, ao término, eu fui perguntar para ele. Falei, cara, o que é aquilo ali no projeto? Aí ele pegou o projeto, virou, mostrou para mim e falou, Horst, que é o bicicletário. Falei, puta, não tinha nada a ver com o que a gente ia executar. Mas estava dentro do projeto, né? E foi um elemento que me causou um desconforto naquele momento. Não estava familiarizado com ele, faz parte, tá? Uma outra situação, e esse daí um pouco mais grave, mais crítico, e uma falta de atenção muito grande. Nós executamos uma obra, e essa obra estava dividida em duas fases. Então a gente tinha um lado para executar, que seria o lado direito, olhando de frente, né? E o lado esquerdo ficaria com outro prestador de serviço. A empresa, quando foi distribuir o serviço para nós, ela entregou primeiro o serviço para o outro prestador de serviço. E acredite se quiser, quando a pessoa pegou o projeto, ela olhou o desenho do projeto e ela não conseguiu entender aonde estava a entrada do projeto, porque era muito parecido, terreno, formato, né, dos prédios, da edificação. E por uma loucura ali, no momento, ela entregou o nosso lado para o outro fornecedor. E a gente ficou com o dele. Quando nós chegamos na obra, e aí foi a primeira obra que eu fui executar, eu fui verificar os projetos, porque eu não participei da parte do orçamento, não participei da parte da negociação. Quando eu peguei os projetos com ela, ela me entregou o projeto novo, tudo revisado, bacana. Bora, senta a madeira, vamos produzir, né? Fizemos todo o processo que precisava. Nós só percebemos que houve um erro, e aí não um erro de execução, mas esse erro da divisão na hora da medição. Que quando eu terminei todo o meu serviço, o meu saldo no contrato era menor do que eu tinha executado. Então, eu tinha executado muito mais do que era o meu contrato. E aí foi quando a gente descobriu que a empresa inverteu os lados, nos entregou um lado que não era o nosso, e o lado do cara realmente tinha mais serviço do que o da gente. E aí teve todo um trabalho, troca contrato, muda, mas foi uma falha. Cometi essa falha? Cometi, porque eu não olhei o que foi orçado, né? Eu era o responsável, deveria ter pensado, mas ficou de aprendizado. Então, assim, não confie só porque as pessoas te entregou o projeto, tá? Vai lá, lembra que a gente falou do ciclo da obra? Vai entender sim. Como que foi orçado? O que foi orçado? Qual que era o projeto inicial e qual que é o projeto que eu estou executando agora? Pode ser que teve mudanças, talvez você vai ter mais serviço do que foi contratado. Então, abre seu olho, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui sobre o projeto. O que a gente tem que ficar ligado, Robert? Você já falou algumas coisas aqui que é bacana, né? Sim, muito importante. Quando a gente pega um projeto na mão, a primeira coisa que a gente tem que olhar
é a coisa mais grosseira, né? Então abre o projeto e olha lá, fala, cara, caramba, meu, que legal, o projeto tá aqui, aí você bate o olho e fala, caramba, então a porta aqui num lugar que não deveria ter, ou essa janela, ou essa saída, né? Estão trabalhando com a parte hidráulica, elétrica, mas essa rede está passando muito perto da outra, por quê? São detalhes grossos que você já consegue bater o olho e ver que está alguma coisa errada. Depois você vai começando a aprofundar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui certinho mesmo. Deixa eu ver se tá batendo essa informação. Ó, uma coisa, gente, que a gente pega muito, tá? Muito mesmo, não é brincadeira não. Escala errada. Você pega um desenho que está te referenciando uma escala, você bate lá para poder verificar e aí você descobre que não está na escala correta e eles não sinalizou. O que isso pode acontecer? Um erro muito grave na execução. Você está ali acompanhando, verificando, está medindo na mão lá no projeto e aí bate uma escala, você olha lá, coloca seu equipamento para poder fazer a conferência, executa acreditando que está tudo certo e na verdade não está. Então, muita atenção. Se o projeto está dizendo que tudo está numa escala X, ok. Mas cuidado, porque dentro do projeto pode ser que esse objeto esteja numa escala, esse objeto esteja em outro. Normalmente eles colocam lá, né? Consultar a escala. Então abre o seu olho aí, tá? Verifica para quem vai estar executando a parte de alvenaria, se não tem nenhuma viga aí que esteja batendo com outro elemento que não poderia ter, ou uma janela que esteja posicionado numa viga, ou uma passagem de tubulação que tem que se passar em um lugar ali que você tem o seu baldrame e não foi previsto que deveria ter um furo, né? Um furo passante ali para a gente poder passar essa tubulação. Esses detalhes são muito importantes a gente ficar atento, tá? Mas vamos lá. De forma muito simples, a gente tem que entender que assim, ó, o projeto ele é um mapa, né? Assim como o cronograma ali é o nosso GPS que nos localiza para onde a gente vai, o projeto também é um mapa, né? É o nosso norte, né? Ele que mostra para nós qual é o caminho que a gente precisa seguir. Porém, a gente tem que ficar muito esperto, tá? A gente tem que entender essa lógica desse projeto. Muitas vezes as pessoas te entregam um projeto e ele está faltando muita coisa, muitos detalhes, projetos complementares. E a gente tem que ficar esperto quando a gente recebe um projeto, quando a gente faz essa leitura do projeto, principalmente com as informações que está lá, muita coisa é nova, você acabou de se formar, você está entrando agora nesse universo, não sei o que eu tenho que fazer, né? Então fique muito atento. Projeto, ele engana, tá? Você olha o desenho e você fala, cara, isso aqui é uma coisa simples, mas ele tem algum complemento que pode complicar a sua vida. Bom, mas você é um gestor. Você está sendo treinado para ser o cara que vai resolver o problema. A empresa te contratou para isso. E aí você precisa entender que agora existe alguns passos que você precisa ter para você não sofrer. Então a leitura técnica já coloca de cabeça assim, tá? A leitura técnica não é decorar símbolos de escala, porque até mesmo eles podem mudar, pode ter algum problema. É entender de fato a lógica da obra antes dela começar, para garantir que cada disciplina... Ih, Robert, como assim cada disciplina? Cada disciplina esteja alinhada. Para facilitar a nossa vida, a gente vai entender que existe uma disciplina de arquitetura, estrutura, instalação. São tipos de projetos para você começar a entender, a identificar ele e poder cobrar informações dele e trabalhar com essas informações, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho primeiro. Tá, preciso receber esse projeto, preciso ter esse contato com o projeto. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que ter? Primeiro é entender qual é o tipo do projeto que você está recebendo, tá? É um projeto arquitetônico? É um projeto estrutural? É um projeto hidrossanitário? É um projeto elétrico? É um projeto complementar desses, né? Ou é um complementar no caso de tipo incêndio, iluminação, algo específico? Por que você precisa entender isso? No arquitetônico, você não vê nada de estrutura, tá? No de estrutura, você não vai ver nada de elétrica. E assim por diante. Então, muitas vezes, você pega um projeto arquitetônico e fala, agora vou sentar madeira, vou construir. Você tem certeza que as informações que você precisa estão nesse projeto? Não, então você precisa entender qual que é a disciplina desse projeto, qual é o tipo de projeto que eu estou. E ó, um detalhe, sempre que você fizer o arquivamento de um projeto, tá? Se você tiver ele no computador, cria pastinhas para poder facilitar a sua vida. Não tenho, estou lá na obra, estou com físico, cria também abas para facilitar essa busca pelo projeto, que normalmente você vai consultar ele com mais frequência do que você imagina, tá?
Segundo ponto, estou com o projeto na mão. E agora, Robert, o que eu preciso fazer? Você precisa revisar informações básicas. Quais que são? Já até falamos lá atrás. Parte de escala, legenda, simbologia usado, tudo isso tem que estar no seu papel. Se não tiver no projeto, você tem que devolver ele para a engenharia e falar, ó, tá faltando informação, cara, ou me esclareça, tem um projeto complementar, me ajuda aqui. Porque lá no projeto tem que ter essas informações, assim como a parte do norte, a orientação da edificação, né, para onde que a gente vai estar construindo, como que vai estar sendo feito. Detalhamento do projeto, então a gente tem os cortes, né? Você pega uma casa, geralmente você passa de um corte ali para a gente conseguir ver a área da cozinha, do banheiro. Se atente a esse corte, ali tem muitas informações. Talvez nesse próprio corte ele está dizendo para você que você tem que buscar um projeto de detalhamento. E aí é onde que você vai conseguir ver um detalhe a mais desse projeto. E aí pode ter surpresa, tá? Você está achando que era uma coisa simples e não é. Outra coisa, verifica também, tá? Uma vez a gente recebe em um AutoCAD, tem várias pranchas juntos ali. Talvez tenha uma informação em uma, outra no outro, os caras não colocam tudo numa única prancha, a gente se perde. Então, analisa bem. Olha a folha que você pegou, se essa folha não está escrito assim, um exemplo, tá? 1 de 3, e só tem a número 1. Tá, cadê a 2 e a 3? Precisa ficar esperto com isso, que às vezes o cara não te entrega todo o projeto. Terceiro passo que você precisa entender é a compatibilização básica. A gente precisa, recebemos os projetos, vamos executar. Ainda que você vai fazer só elétrica e hidráulica, pede a parte arquitetônica, tá? Para você entender o que tem ali ao entorno, se o seu serviço não pode atrapalhar alguém ou alguém, depois que você executar, causar um problema. Olha só, uma vez nós fizemos uma passagem, precisava fazer uma captação de água pluvial e ela descia por um talude, mas não era um talude muito profundo a enterrada, até mesmo porque foi uma revisão, uma necessidade de projeto ali, a empresa nos recomendou. Ok, fizemos lá, estava com uma profundidade até considerável, pensando assim em afundamento, um prego, alguma coisa. Só que o pessoal da grama, cara, para poder segurar aquela grama, vai meter uma madeira lá, cara, que ali segurava o talude todo, cara. Parecia que os caras estavam fazendo reforço estrutural. Perfurou o tubo. Entendeu? E aí começou a cair água minando lá, perdemos grama, né? Porque desceu parte do talude. Então, assim, cuidado, tá? Verifica o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois. O que mais? A gente precisa verificar nessa compatibilidade, de fato, se os projetos, por exemplo, como eu falei lá atrás, será que na fundação está deixando a parte de passagem, tubulação de passagem, para eu poder fazer a minha saída depois de água, esgoto, né? Entrada de água ou a saída de esgoto? Eu preciso entender se foi compatibilizado isso daí, se existe alguma marcação no projeto de estrutura. Mas, Robert, eu não vou fazer estrutura. Não, você não vai fazer estrutura, você vai fazer só a instalação. Mas se o cara fizer a viga direto lá e não deixar o passante, como que você faz? Você vai quebrar? Você vai estourar um material do cara? Vai assumir essa responsabilidade? Não, então verifica e normalmente quando não estou fazendo a civil, eu peço para alguém da nossa equipe acompanhar, falar, cara, e aí, ó, aqui você verificou no detalhe do projeto que você tem que deixar aqui uma passagem? Algumas vezes o cara até fala, pô, meu, não tinha visto isso. Fala, não, cara, então, ó, eu tenho aqui, ó, tá o tubo aqui, ó, toma, para você nem ter problema, já entrego para ele o material só para ele posicionar e a gente não ter problema, certo? Que mais? Verifica também questão de níveis e desníveis, tá? Dentro do projeto, para ter indicação lá, questão de rampa, piso, é muito importante você ficar esperto com essa instalação. Nós, na parte de instalação de infraestrutura, a nossa cota geralmente a gente tem uma referência pela cota do Radier, então a parte da caixa, a tampa da caixa, ela está um nível um pouco mais abaixo, por quê? Porque vem a grama, então tem um espaçamento entre a torre e a grama ali. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu der um vacilo e deixar o nível da minha tampa no mesmo nível do radier, vai ficar pelo menos 10, 15 centímetros de tampa para cima, ali no gramado, onde alguém pode passar, bater o pé e cair. Então, muito esperto com isso aí. Quarto ponto que a gente tem que ficar esperto, tá? É marcar os pontos críticos dos projetos. Como a gente já falou lá, e aí é marcação, tá? Para não ter problema de esquecer, seja a empresa que está executando ou você de conferir, igual passagem de tubulação, vai lá, passou tubulação pela viga, marca no projeto, informa a pessoa que vai construir também, que vai executar, a sua equipe,
Cuidado, muito cuidado com conflitos entre pontos elétricos e hidráulicos, tá? Então a gente tem que fazer essa demarcação aí bem feito. Quando a gente está fazendo estrutura, a infraestrutura principalmente, parece assim, se eu olhar, que um projeto está passando bem em cima do outro. E na verdade não tá? Imagina, não sei se dá para pegar aqui, ó, a gente está aqui, né? Então olha só, se a gente trazer a ponta aqui, ó, agora tô conseguindo ver, ó, ele está passando, ó, muito próximo. Só que no desenho a sensação que a gente tem é que ele está aqui, ó, batendo. Então tome cuidado, tá? Verifica certinho esse distanciamento, esses possíveis conflitos que vai acontecer. Outra coisa também é na leitura do projeto, e a gente consegue pegar, tenta identificar as dificuldades que você vai ter antes de começar, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer caixas em taludes, é muito complicado. Se o talude já está formado, já está pronto, existe a situação de você destruir parte daquele talude, dele ceder. Então, é muito ruim. Quando o talude ainda está para ser construído, ou pelo menos ali ser finalizado, você consegue ter uma trabalhabilidade melhor. Mas caso contrário, fica complicado. E talvez essa dificuldade tenha que aumentar o seu cronograma, o seu prazo, tá? Então fique muito esperto. Bom, dá para a gente dizer, a gente já falou 4 passos, quinto passo, para finalizar, precisa montar um checklist, cara. Tudo isso que a gente falou, tá? É claro que eu tô aqui falando para você, mas eu tenho isso salvo. A cabeça da gente não funciona da maneira que a gente gostaria. Você acha mesmo que dá para lembrar de tudo isso assim, a toque de caixa? Na primeira vez que você está tendo contato? Não. Você vai pegar, vai fazer um checklist de tudo isso que eu te falei. Eu vou deixar disponível para vocês o material também. E aí você vai acompanhando. Ó, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Depois de um tempo, muita coisa já está no automático. Então você vai fazer ali com tranquilidade. Mas sempre manter um checklist para quê? Deu alguma dúvida, tem alguma necessidade, eu vou lá consultar, vou buscar essa informação, tá? Então, é um checklist simples de compatibilização. Você vai pensar o quê? Ó, antes de iniciar a obra, eu preciso responder a seguinte pergunta. Todos os projetos que eu estou está atualizado? Isso aqui é o basicão, tá? De novo, você pode estar fazendo um projeto que foi orçado um, está sendo executado o outro. Então, primeiro ponto. Existem divergências visíveis entre essas disciplinas, elétrica e hidráulica, que eu preciso sinalizar a engenharia para a gente poder fazer os reajustes? Lembrando que, se você tomar por decisão isolada ou própria de fazer algum ajuste no projeto ou na execução, você vai ter que gerar um as-built e aí você tem que entender com a construtora se ela vai permitir ou não antes de fazer consulte a construtora, tá? Outra coisa importante dentro desse checklist, foram feitas revisões de fundações, estrutura, instalações? Cara, eu não sei o porquê, meu, mas sempre a gente tem revisão em fundação, cara. E isso interfere na instalação interna, tá? Nós já orçamos uma obra que ela era um tipo, uma tipologia, e faltando 15 dias para começar a mudar a tipologia. Então muda toda a estrutura. Então cuidado, revisa, tá? Busque sempre informação ali mais atualizada. Verifica se há um memorial descritivo, né, com especificação clara. Às vezes o serviço que você vai estar executando dentro daquele projeto precisa de algumas informações ali detalhadas e é importante que se tenha. Então dentro do seu checklist você já consegue prever isso daí e lembrar, né, de perguntar para o pessoal da obra. Bom, de novo, do projeto que você recebeu até o dia que você vai executar, no orçar ele pode mudar, então toma muito cuidado, porque algumas coisas podem acontecer. Recebi um projeto novo, pega a assinatura do pessoal. Se você estiver devolvendo o projeto antigo, escreve no fundo do projeto, tá? Que você devolveu naquela data e a partir daquela data você está trabalhando com um projeto na revisão tal e no projeto novo você fala que o anterior era a revisão tal, quem retirou, a hora que retirou, com data, tudo. Ou o melhor é você guardar esse projeto ou uma cópia, escreve bem grande lá nele, né? Que ele foi descontinuado, foi cancelado, teve revisão, para que no futuro, se você precisar, você tenha essas informações lá, tá? Ó, como a gente faz quase toda a aula, tá? As dicas que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Põe isso na sua cabeça e pode pôr no seu checklist. Não revisar as escalas ou chutar, né? Puta, não tem escala, não revisei qual é o tipo, estou fazendo por acaso, vai dar problema. Ah, essa escala é parecida com essa, não tem indicação, vou chutar, vai dar problema. São erros básicos que muita gente
comete. Por quê? Fica com vergonha de ir lá na engenharia. Então põe no checklist aí, tá? Não ter vergonha de revisar e perguntar. Não ignore o detalhamento, tá? Põe também no seu checklist. Detalhamento é importante, eu tenho que ver. Se tem detalhamento é porque tem alguma informação. Ninguém perde o tempo para colocar um detalhamento só porque acha bonito, tá? Outra coisa, verifica a compatibilização. Quando você não faz a compatibilização, a chance de erro vai ser muito grande. Robert, eu não sei como fazer a compatibilização. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode pegar o projeto e, se for no AutoCAD, sobrepor um ou outro. Alguns programas até você consegue juntar, fazer essa compatibilização de modo automático. Então pega lá, pega o projeto de hidráulica, copia o de elétrica em cima, coloca em cima do arquitetônico para você conseguir entender o que pode estar acontecendo. Não tenho condição de fazer isso. Pega um papel em cima do outro, dá uma olhada, verifica se algo ali pode dar problema, né? Se pode te ajudar. É a maneira mais simples. Isso já serve como exercício, tá? Já pega aí, pega um projeto, faz uma leitura. Se você não tiver projeto, vou deixar um modelo para você aqui, para facilitar. Pega esse projeto e verifica o que pode dar errado aqui, cara. O que está passando aqui? O que poderia ter que eu não estou conseguindo enxergar? Começa a trabalhar isso antes de pisar no canteiro. Que aí você vai ver, quando chegar lá, tudo vai ser mais fácil, certo? Bom, o que mais que a gente pode falar? Que se você fizer tudo isso daqui, certamente você já está caminhando para ser um excelente gestor e as empresas construtoras vão te valorizar, vão querer você. Robert, valorizar é conversa da carochinha, não vai acontecer. Vai acontecer porque está faltando profissional no mercado, tá? Então, profissional bom, ele custa caro. Então, vai se valorizar, você vai ganhar mais dinheiro e vai dar mais dinheiro para a sua empresa também. Seja ela sua, seja a empresa que você está trabalhando. Fechou? Próxima aula, vamos falar sobre mobilização de obra e o arranjo do canteiro. O que é isso? Como que funciona? É uma atividade muito importante que a gente tem que ficar muito esperto para a gente fazer uma boa gestão de obra. Então, eu te conto na próxima aula.